Graça e paz, irmãos. Amém? Está todo mundo bem? Glória a Deus. Estamos em mais uma quinta-feira, onde a gente tem esse assunto, né, esse tema de estar influenciando as nossas vidas com a prática do bem. Culto do bem. E, na verdade, amados, eu acho que não precisa muita força, não é? Muito incentivo a nós para que a gente faça o bem, não é? A gente não deve ser motivado a fazer o bem pelo empurrão, vamos, nada. Na verdade, isso deve, de alguma maneira, isso ser algo que possa já fluir, já a partir das nossas vidas. A vontade, o desejo de fazer o bem, de aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que nós podemos fazer, isso já deve ser algo natural, já é para acontecer, uma vez que a gente já foi alcançado por Cristo, amém? Uma vez que a gente já conhece a palavra, já deve de alguma maneira emanar a prática do bem, porque se a gente tiver com dificuldade sobre esse assunto, a gente vai perceber que tem algumas áreas na nossa vida que precisam ser fortalecidas, ser ajustadas, porque a gente não está tendo vontade de fazer o bem. Mas abra sua Bíblia aí em Mateus, no capítulo 7, versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Um pouquinho antes, no versículo 9, diz: E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Amém? Então, esse texto aqui, Jesus trazendo essas informações, ele dizia: rapaz, olha, quando o filho de vocês pede alguma coisa, vocês não têm o maior prazer em atender, em suprir aquela necessidade, em fazer aquele agrado? Não é um gosto seu fazer isso? Então, assim, se vocês que são imperfeitos, que são falhos, têm essa característica de promover, de alguma maneira, os seus filhos, imagine Deus, o nosso Pai, o que Ele não pode fazer, o que Ele não é desejoso de fazer pelos seus filhos. Essa parte aqui diz: dá bens aos seus filhos. Em uma outra passagem diz: dá o Espírito Santo aos seus filhos. Ou seja, o que tiver de graça, o que tiver de bem, o que tiver de maior manifestação de bondade, de agrado, Deus tem o desejo de prover, de trazer, de deixar que chegue até nós. Quando, em algum tempo atrás, amados, quando eu vi essa ideia do pobre, né? A pessoa pobre, a pessoa necessitada. Eu achava que quem era pobre era uma sentença. Nasceu pobre, vai ser pobre o resto da vida e vai morrer pobre. Os ricos tiveram sorte, nasceram ricos, vão continuar ricos e vão morrer ricos. Ou seja, como se fosse uma coisa já resolvida. Nasceu pobre, pode tirar qualquer expectativa de querer ter alguma coisa na vida, e que essa é a sua sentença para o resto da vida. Eu pensava, amados, que pobreza e riqueza era um decreto, era uma sentença. Do jeito que veio ao mundo, assim também vai embora. Mas depois, por isso que a gente precisa ter boas influências, por isso que a gente precisa trocar a experiência com pessoas que já estão lá na frente. E aí a gente vai aprendendo que pobreza e riqueza não é uma sentença, não. Pobreza e riqueza são resultados de comportamentos que levam para esse fim. Uma pessoa que nasceu numa família pobre, ela não está decretada, sentenciada a viver pobre para o resto da vida. Em algum momento, na sua pequena, digamos assim, né, nos seus primeiros anos, infelizmente, ela vai ficar totalmente condicionada ao meio que vive, porque ela é totalmente dependente dos pais para tudo. Mas com a atenção dos pais, os pais vão direcionando: meu filho, você vai para a escola,
Papai não pode colocar numa escola particular, mas você vai para a escola pública e lá ele começa a aprender a ler, começa a estudar e vai tendo uma evolução nos estudos, termina o ensino fundamental, termina o ensino médio, depois já começa a perceber que pode ir mais além, pode fazer uma faculdade. Um pouco tempo passa num concurso e aí, amados, a coisa vai acontecendo. Pela informação, por conhecer as oportunidades, pela diligência, pela dedicação, uma pessoa pode sim sair de uma condição de pobreza e miséria. E muitas pessoas hoje que tiveram seus pais na condição de pobres, vamos dizer assim, dessa maneira, hoje têm um padrão de vida muito melhor do que os seus pais. Porque agarraram as oportunidades, se empenharam, se dedicaram. Como também assim, é importante dizer que aqueles que estão numa condição boa, estão bem, têm um patrimônio, têm uma estrutura, têm uma condição confortável, se começar a desenvolver comportamentos que vai levar à pobreza, vai chegar na pobreza. Lembra da passagem da Jesus falando sobre o filho pródigo? Saiu de casa rico, de marré, marré, marré. Voltou para casa pobre, de marré, marré, marré. E aqui, mas a gente está num culto, né, que é o culto do bem. E quem é que vem para o culto do bem? Normalmente vem dois tipos de pessoas. Aqueles que necessitam do bem, porque é uma oportunidade que a gente distribui alimentos, a gente faz cestas básicas, agasalhos, a gente cria uma oportunidade. Olha, venha hoje que a gente vai fazer um sorteio. Então, de alguma maneira, a gente traz um alento, um alívio, e muitas pessoas vêm desejosas de receber algum benefício, né? E vem também as pessoas que desejam praticar o bem, que trazem seus benefícios, e aqui a palavra vai atender tanto a um quanto a outro. Fazer o bem a todos aqueles que necessitam desse bem. De onde é que vem o pobre? Como é que nasce o pobre? Mas a pobreza, quando a gente vai observar a Escritura, ela está relacionada a um juízo de condenação. Não é a vontade de Deus que o homem seja pobre. Tipo assim, Deus na sua imaginação, no seu poder de criação, ele diz, rapaz, eu vou agora criar um que seja o pobre. Esse aqui, ele vai penar a vida toda. Não existe, não é da natureza de Deus a pobreza. O homem passar necessidade, não ter dinheiro para comprar comida, não ter a comida, não ter condição de comprar vestimenta, não ter onde morar, se adoecer, não poder comprar remédio, não é a vontade de Deus que o homem viva numa condição como essa. Todas as vezes que você perceber uma pessoa vivendo assim, passando necessidade, passando privação, vivendo na humilhação, vivendo à margem de qualquer coisa, saiba que quando a gente vai dar uma estudada um pouquinho mais, vendo algumas coisas, alguns episódios que aconteceram antes, a gente vai perceber que aquele povo ou aquela pessoa está sofrendo um juízo por desobediência. Alguma coisa aconteceu, eu não lembro agora a passagem, mas eu estava lendo esses dias, uma parte que diz, olha, Deus dizendo, se vocês não atentarem para as minhas palavras, se vocês não atentarem para o que eu estou dizendo, se vocês forem para caminho distante do que eu estou propondo para vocês, vocês vão viver como escravos. Outros povos vão pegar vocês, vão levar escravizado para a terra distante, e mais, quando chega lá, não vai ter ninguém que compre vocês. Então, além da pessoa estar numa condição de ficar escravo, dentro de uma grade, enjaulado, né? Está lá, escravizado. Aí esperando que apareça um comprador, que pelo menos tem a chance de sair da grade, e até que chegou onde vai servir, tem o caminho para dar uma arejada. Mas ele diz, vai ficar na jaula e pior. As pessoas vão passar, os compradores vão passar, olhando assim, não, esse aqui está acabado demais, esse aqui eu não quero não. E vai passando para outro, compra tudinho, e a pessoa ficando lá. É uma humilhação, mas o que é isso? É a vontade de Deus? É Deus que determinou assim? Não, é juízo de condenação por desobediência. Mas, aí depois ele diz, mas se vocês se voltarem para mim,
se arrependerem dos seus pecados, eu mudarei a vossa sorte. E a nossa alegria é porque o Senhor mudou a nossa sorte. Amém? Quando a gente encontrou com Jesus Cristo, a gente ganhou o quê? Vida, ganhamos saúde e ganhamos também prosperidade, ganhamos também provisão. Nós temos, amados, nem todos nós descobrimos isso ainda, mas nós já temos em nós o poder de adquirir riquezas. Um homem que é pedreiro, ele é capaz de dizer, olha, pode até derrubar a minha casa, tome minha casa, tome os meus móveis, pode fazer o que quiser, agora não tome minha colher de pedreiro. Porque ele sabe, naquela ferramenta, ele tem a habilidade de levantar tudo de novo. Pois, amados, nós temos algo superior a uma colher de pedreiro. Nós temos Deus habitando em nós. Nós temos uma relação com Deus que não nos permite, vamos dizer assim, ficar sem provisão. Ela, até baseado nesse texto aqui, olha, os pais de vocês não deixam vocês ficar abandonados. Imagine eu. Mas a gente pode, ficar, descansar, confortável nessa relação que a gente tem com Deus. De saber que Ele é amoroso, que Ele é abençoador, que Ele tem o maior amor, o maior interesse em nossa vida de suprir todas as nossas necessidades, para que nenhum de nós ande em qualquer falta. Amém? Nenhum de nós ande em qualquer falta. Se tiver alguém entre nós que diga, meu irmão, olha, você está falando aí, eu estou achando interessante e tal, mas se você souber a situação que está lá em casa, as contas estão grandes, a dificuldade está grande, e a gente, quando recebe o dinheiro, a gente faz um sorteio para ver com quem a gente vai, quem vai ser pago esse mês e quem é que vai ficar para o mês que vem. E eu acredito que você está falando algo que é verdade, mas graças a Deus que nós estamos nessa noite aqui para lembrar, trazer à nossa memória que o nosso Deus nos acorde nas nossas fraquezas. É possível sim, amados, milagres acontecer nas nossas vidas. É possível acontecer uma intervenção divina e as coisas serem mudadas para melhor. Amados, fracasso e miséria na nossa vida nunca mais. Pode ter certeza disso, independente do que esteja acontecendo hoje, né? Mesmo que seja acúmulo de contas. Não vou trazer uma palavra de condenação para você se alguém aqui se encontra nessa condição das contas estarem acumuladas. Você não vai receber nessa noite uma palavra de condenação por conta disso. Mas saiba de uma coisa, que Deus tem o prazer em lhe ajudar, em pegar junto com você nessa situação e fazer você brilhar em meio a essas circunstâncias. Você pode já declarar a partir de hoje, em nome de Jesus, eu serei o melhor cliente da Energisa. Você pode declarar isso. Eu serei, em nome de Jesus, o melhor cliente da Cagepa. Mesmo que hoje tenha algumas situações complicadas, mas a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus, é capaz de a gente crer que Ele virá ao nosso encontro e nos ajudará a sair dessa situação. Nunca mais eu vou ter medo de uma Bros passando na minha rua. Pode ser o entregador de pizza, mas menos o homem que corta a luz. Não vai ser. Vai chegar esse dia, em nome de Jesus. Não andarei em falta. Amados, nós temos alguém que nos acode nas nossas fraquezas. A vontade de Deus é que a gente ande bem, ande suprido. Agora, amados, é preciso, eu acho que por que é importante a gente falar sobre esse assunto, para que a gente comece a desenvolver os comportamentos que levam à riqueza. Eu fiquei imaginando, às vezes, mas olha, eu não sei nem como é que eu vou falar isso agora, mas às vezes a família é pobre, aí tem lá um jovem, uma moça, um rapaz. Aí, ao invés de perceber que o pai e a mãe não podem fazer muita coisa,
deveria se esforçar, estudar. Meu pai não tem dinheiro, meu pai não tem, minha família não tem estrutura, mas já que estão me dando a condição de ir para a escola, eu vou me esforçar, eu vou estudar, quando eu era criança, meu avô dizia, meu filho, vá para as oficinas, limpar os parafusos, limpar as porcas, limpar peça, vá para lá. Eu tinha tanta abuso quando ele me dizia isso. Mas o que é que ele estava querendo? Meu filho, vai aprender alguma coisa. Passa o dia todinho aqui nessa televisão, assistindo os Smurfs, assistindo os ursinhos carinhosos. Isso não gera nada, não. Vá para as oficinas limpar. Eita, como eu tinha abuso. Só imaginar limpar uma peça cheia de graxa, aquilo me dava uma agonia, ouvir aquilo. Era ruim. É uma afronta, porque é melhor o quê? Ficar em casa, assistindo televisão. É melhor, com certeza. Mas aí o que é que ele dizia? Meu filho, vai aprender alguma coisa. E a mensagem, apesar de ser antiga, é a mesma para o dia de hoje. Vamos aprender, vai se estude, vai para a escola, aprenda as coisas direito, preste atenção na aula. Aí é porque a família é pobre. Aí depois a gente vê um jovem, me lembrei desse exemplo agora. Um jovem, a família pobre, um menino tem 17, 18 anos, aparece com uma moto nova. Oxi. Como? Mas eu trabalho dia e noite, de um canto ou outro, e eu não tenho uma moto nova. Aí o menino de 17 não trabalha em nada, a família pobre tem uma moto nova. O que é isso? Aí você vai perceber, já era para estar trabalhando, não está. Aí começa a chegar lá no pai, na mãe, que são aposentados, e diga, ô pai, ô vó, ô vô, faça um empréstimo para eu comprar uma moto, e começa ali apertando. Faça um empréstimo, eu queria uma moto. Meu filho não tem dinheiro, não, mas no instante ele sabe onde é que arruma o dinheiro. Faça um empréstimo. E aqui, amados, há um tempo atrás eu participei de uma reunião no Ministério Público. Conselho Municipal, Conselho de Defesa ao Idoso, à pessoa idosa. Uma reunião com os promotores, com os Ministério Público. E sabe qual era uma das pautas lá? Os idosos estavam sendo reféns, vamos dizer assim, não estou encontrando a palavra certa agora, mas os idosos estavam tendo o seu sustento comprometido por conta do aperreio dos jovens, comprometendo a renda com um empréstimo consignado para o idoso, para que ele compre uma moto e saia desembestado aí fora, e o idoso fica durante 6 anos com o salário comprometido. E aí ele criou uma ordem lá, olha, a partir de hoje, todo idoso só faz empréstimo se vier aqui para o promotor assinar a autorização. E isso aconteceu por um tempo. Graças a Deus, apesar nesse ramo, muitos idosos eram enrolados, mas também muitas empresas trabalhavam de forma correta, de forma séria, mas o problema em questão, muitos idosos reféns de situações como essa. Aí o rapaz chega na praça, né? Você pensa que eu estou falando uma coisa boba, espera aí, vamos mais para frente. O rapaz chega na praça com uma moto nova, aí a moça, eita, olha o boizinho de moto, e vixe, namorar a pé, estou fora, eu quero namorar, olha aquele ali, gatinho, o gatinho não trabalha, o gatinho só tem aquele veículo porque botou pressão nos pais, nos avós. Aí a menina se engraça, às vezes os dois ali no fogo da paixão, né, se atrapalha, e de um aperto de mão nasce um menino. Não tem onde morar, não tem casa. Não é que não tenha força de vontade, é porque não tem vontade de fazer força, não trabalha. Aí vai para casa, ô mãe, é porque minha namorada engravidou. Aí vem para casa, vem a namorada, aí depois vem o bebezinho. E de repente são gêmeos.
Aí a avó e o avô nem terminou de pagar a prestação da moto, que está lá no consignado. Agora vai dar que sustentar mais 2 pessoas. E aquilo fica dificultoso, amados. Difícil, situação difícil. Mas ainda assim eu digo, se arrepender e se voltar para o Senhor, Deus ainda é poderoso para mudar a sorte. Mas se não se arrepender, aí vem a dificuldade, a escassez. Amados, essa não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que o homem viva dessa maneira, padecendo necessidade. E quando a gente vem para um culto como esse, que é um culto do bem, a gente vem para dar os benefícios, para trazer alguma coisa, mas a gente vem também para trazer uma palavra que vai nos entender, rapaz, eu posso viver numa condição melhor. Eu posso crescer, eu posso avançar. Eu não tenho uma palavra para dizer assim como é que Deus fica. Porque a vontade de Deus, amados, é realmente abrir as janelas dos céus e derramar toda sorte de bênção. Isso é uma coisa que já está decretada. A vontade dele é liberar tudo. Mas ele sabe que muitas pessoas a quem ele gostaria de liberar não estão preparadas para receber. Então elas ficam retidas. Porque você e eu, a gente pode até desperdiçar coisas, mas Deus não desperdiça. Ele não é da natureza dele, tipo assim, nos dá para que aquilo não seja valorizado por nós. Ou seja, a gente não saber manejar aquilo ali e estragar, não é a vontade dele. Lembra daquela parábola que diz que o homem chamou os seus empregados e deu a cada um deu 5, o outro deu 2, outro deu 1, e aí diz, conforme a capacidade de cada um. Então ele percebe, sabe o que é que nós temos condições de administrar e vai liberando para nós mediante aquilo que a gente tem condição de administrar. E aí, mas se a gente for habilidoso nisso, se a gente souber como é que a coisa funciona e a gente honrar aquilo que chegou, mas a tendência é só ir aumentando, só ir multiplicando, não tem limite não. Não tem limite. Mas nós temos que reconhecer, falo de uma maneira generalizada, mas cada um sabe sua condição, mas a gente precisa reconhecer que nós precisamos de ajuda em muitas coisas. Você sabia que às vezes até a gente tem uma ideia excelente, mas a gente erra na execução? Rapaz, a ideia é boa, aí quando começa a colocar em prática, erra. O que tem que fazer? Pedir orientação. Meu Deus, como é que eu faço isso? Você pode pedir orientação ao Espírito Santo. Deus me dê a estratégia. Você pode fazer uma boa associação, você pode procurar informações num local que entenda daquilo ali, para lhe dar as instruções, para você fazer a coisa da maneira correta. A vontade de Deus, amados, é que a gente realmente avance mesmo, prospere, cresça, que o fruto do nosso trabalho ele seja bom. Não é a vontade de Deus que a gente passe privação, passe necessidade. Sempre vai existir o pobre, sempre. Enquanto tiver vida aqui na face da terra, sempre vai existir o pobre. Mas uma pessoa que é pobre, ela não tem que ser pobre para sempre. Amém? Sempre vai ter pessoas que estão passando por uma situação ou outra, mas aquilo não quer dizer que tem que ser para o resto da vida daquela maneira, não. Porque o Senhor tem o maior interesse em mudar a nossa sorte. E nos dá a habilidade para a gente gerenciar os nossos recursos, gerenciar as nossas atividades, as nossas tarefas, ideias, né, maravilhosas que vão chegar. Mas vai chegar muita coisa que a gente pensa que não dá certo, que não funciona, mas se elas são ideias de Deus, vai funcionar. Às vezes você diz, mas eu não vi ninguém fazendo, eu tive uma ideia, mas eu não vi ninguém fazendo, eu queria ver uma pessoa fazendo para eu ver como é. Mas Deus está lhe dando a dianteira. Deus está lhe dando a oportunidade de você começar uma coisa que ninguém fez ainda. Quando os outros vierem começar a fazer, você já está lá na frente. É possível, mas isso é uma coisa possível de acontecer. A gente pode vencer pelo estudo e a gente pode vencer pelo trabalho. Às vezes alguém poderia dizer, eu queria muito que os irmãos lá na igreja têm
gosta de dar oferta. E eu queria que os irmãos sempre trouxessem uma oferta, né? Tipo, alguém chega, olha, o Senhor mandou, eis que o Senhor mandou eu te dizer, toma aqui R$300. Eita, irmão, pensa como é bom. Quer dizer, eu acho que não aconteceu comigo ainda, mas eu tenho a impressão que seja. Um pacote, aquele envelopezinho do banco com 10 notas de 100 dentro. Eita, o Senhor me incomodou para eu lhe trazer esse envelope para você. Tem alguém aqui nessa noite, mas com esse envelope de 100? Olha que Deus, olha a revelação, Deus está revelando. Então, é muito bom, sem dúvida, amados. Mas eu digo para você que por mais que seja confortável isso, alguém lhe dá, trazer para você esse dinheiro, chegar na sua casa com a carne da semana. Mas, amados, a vontade de Deus é que você seja, entenda o que eu vou dizer, autossuficiente nesse sentido, independente nesse sentido, não independente de Deus, mas desenvolvendo uma habilidade de se sustentar que Deus lhe deu. Eu tenho uma capacidade, eu tenho uma habilidade de adquirir os recursos. E eu vou viver disso, porque o Senhor me promoveu dessa maneira. Eu não vou padecer necessidade, amados. Em uma situação ou outra de aperto, uma coisa pode acontecer, mas aquilo vai ser resolvido. Amém? Uma vez, amados, eu achei o envelope com R$1.000 dentro. Eita, quando eu peguei o envelope, tinha o nome do dono. Oh, meu Deus. Tive que devolver. Tem dono. Mas quem sabe não aparece um sem nome, né? Que não seja eu mesmo que tenha perdido. Porque a gente pensa em alguém perder, né? Mas quando é para a gente perder, a gente não pensa, né? Lucas capítulo 10, fala a parábola do samaritano. No versículo 30, Lucas capítulo 10, versículo 30. Glória a Deus. Todos encontraram? Pronto, aí diz aqui, Jesus, prosseguindo, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, os quais os despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Então aqui Jesus contando a parábola, ele está contando essa história de que um homem, ele vinha passando por um caminho, como a gente percebeu, e ele é assaltado, né? Então, imagina-se que ele tinha alguma coisa, né? Porque se ele foi assaltado, ele tinha algum bem, alguma coisa. E o pessoal, os assaltantes, roubam ele, batem nele, deixam ele para lá. E aí no versículo 34 diz, e aproximando-se, versículo 33, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu ao hospedeiro. E disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Amém? Então a gente percebe aqui, amados, um comportamento. Esse homem que foi assaltado, a gente não identifica que era um pobre. Pois certamente era uma pessoa bem de vida, que tinha algum patrimônio, alguma coisa, porque ele foi assaltado. Mas naquele momento ele estava totalmente desassistido. E precisando de um socorro. Aí foi o que aquele samaritano fez, né? Ele viu lá, ele teve compaixão, ele se agacha, ele vê que o homem está ferido, ele passa ali um remédio, um curativo, faz alguma coisa, bota ele no cavalo dele, leva lá para uma hospedagem,
paga lá a diária dele. Olha, deixa ele mais 2 dias aqui, que ele paga mais 2 diárias. Olha, ajeita ele aí, o que precisar de mais você pode acertar, pode resolver, quando eu chegar eu pago. A primeira vez que eu vi essa passagem, mas eu tive assim uma situação desconfortável. Mas, rapaz, deixar um homem no hotel e disser o que ele comer aí, pode dar, quando chegar eu pago. E se quando eu voltar eu não tiver dinheiro para pagar a conta, né? Então, aquilo para mim, na primeira vez que eu li esse texto, né, muitos anos atrás, eu achava aquilo, rapaz, é meio perigoso. Deixar o homem aí no hotel 2 dias comendo, bebendo, e quando eu chegar, vai ver que eu tenho que vender minha casa para cobrir a despesa, né? Mas aqui, amados, não está se levando em questão o que foi que gastou exatamente, mas a atitude, a compaixão, de acudir, de se importar, de fazer alguma coisa para quem está necessitando, quer seja pobre ou não, mas está precisando do bem, e a gente, na condição de fazer, que a gente seja prestativo em fazer. De alguma maneira se compadecer. Porque, amados, se eu vejo a miséria, se eu vejo a pobreza, a necessidade, e eu não me importo, aquilo para mim tanto faz como tanto fez. Veja só, mas tem uma passagem na Bíblia que diz que eu tenho a mente de Cristo. E uma outra diz que eu sou participante da natureza divina. Então, hoje eu sou uma pessoa crente em Jesus Cristo, tenho a minha mente é a mente de Cristo, e a minha natureza é participante da natureza divina. Mas eu não me sensibilizo com a dor do outro, mas eu não me importo com a miséria de ninguém. Para mim, quando eu vejo o pobre, que ele se exploda, que ele se acabe para lá, se esse é o meu comportamento, ou essa mente, ou essa natureza está desativada, ou ela está em mim e eu não sei para que é que serve, mas alguma coisa está contrária, mas porque se eu tenho a mente de Cristo e sou participante da natureza divina, é esperado que eu também, de alguma maneira, emane, expresse os atributos de uma natureza divina, que é o amor, a compaixão, a piedade, a benignidade, o comportamento de ter misericórdia. De alguma maneira, mas isso tem que aparecer. Porque as obras da carne a gente já conhece, não é? Elas nos levam a comportamentos inadequados. Mas isso, graças a Deus que a gente recebeu algo especial, um reforço, e hoje a gente já tem condições de manifestar os frutos de uma natureza transformada. A prática do bem. Então, o pobre vai chegar, vai aparecer, e de repente, em algum momento, pode ser até que a gente venha passar por necessidade de alguém. Mas se estamos bem, se estamos supridos, se estamos na condição de fazer alguma coisa, é esperado que a gente faça. Amém? Tem um versículo na Bíblia que, se eu não me engano, é Isaías. Eu não lembro bem a referência, mas a gente sempre costuma dizer, tipo assim, olha, as boas obras, o que você faz, as boas obras para Deus são como trapo de imundícia. Alguém já viu alguém falando um texto como esse, alguma coisa assim? Olha, as vossas boas obras para Deus é como um trapo de imundícia. Quem já viu alguém falando sobre isso? E às vezes a gente quer colocar a atitude de fazer alguma coisa por alguém como se fosse realmente um lixo, um trapo de imundícia. Mas essa palavra, ela foi dita no que se refere à nossa justificação. Alguém que pensa em se apresentar justo diante de Deus pelas práticas de boas obras, pegando essas boas obras e colocando de lado um monte de trapo de imundícia, em efeito de alguma serventia para Deus, é a mesma coisa. Não tem nenhuma validade para a nossa salvação. Por quê? Porque a salvação que chegou até nós não é pelos nossos méritos e nem obras, seja elas quais a gente venha fazer, mas é pelo sacrifício de Cristo. Amém? Mas as boas obras, ela tem o seu valor, ela tem a sua importância. É tanto que quando você lembra a passagem lá de Cornélio, né? Cornélio, em Atos, capítulo 10,
o anjo chega para Cornélio e diz: olha, Cornélio, as suas orações e as suas esmolas chegaram ao conhecimento de Deus. Deus está vendo o que você está fazendo. Olha lá, está vendo? Estava chegando lá. Não para a salvação, mas Deus se agrada mais que a gente faça coisas boas. Ou você pensa que Deus se agrada se a gente fizer coisa ruim? Ele se agrada que a gente faça coisas boas. Elas não têm o poder de salvar, mas geram boas colheitas. E é tanto que Cornélio recebeu um tratamento VIP. Deus mandou um pregador exclusivo só para ele. Pedro foi lá e chegou lá na casa dele para trazer o que ele precisava ouvir. Mas você sabia que Cornélio não conhecia Jesus Cristo? A Bíblia diz que Cornélio, ele conhecia a Deus. Mas naquela época ali, as únicas pessoas que falavam de Deus eram os judeus. E Cornélio não era um judeu. Mas ele admirava, ele ouviu falar de Deus, ele conheceu as coisas de Deus, ele passou a amar a Deus, e aquilo desenvolveu, mas ele teve um comportamento diferente dos outros. Você sabia que os judeus, quando iam orar, iam para o templo ou para a sinagoga? Cornélio orava em casa, olha. Ele não orava no templo. Por quê? Porque ele não podia ir para o templo. Ele era um gentil. Se ele entrasse no templo, ele estaria profanando o templo. Mas ele fazia suas orações, provavelmente em casa. Olha, coisa diferenciada, amados. E a Bíblia diz que Deus estava vendo as orações dele e as esmolas. Cornélio era um homem temente a Deus. Eu acredito que ele conversando com o judeu, e os judeus gostavam de fazer prosélitos. Os judeus gostavam de defender aquilo que eles criam, e quando encontravam uma pessoa que não era da linhagem do povo judeu, do povo Israel, ele fazia com que aquela pessoa pudesse se converter ao judaísmo. E aí, quando alguém amava ao Senhor e desejava também ser participante dos rituais do judaísmo, então ele se tornava um prosélito. E para isso, o que é que acontecia com ele? Ele passava pela circuncisão. E certamente alguém deve ter falado para Cornélio: olha, Cornélio, por que você não se torna também um prosélito? Você não ama tanto a lei dos seus? Amo demais, eu acho lindo os rituais, a celebração, a oferta, o sacrifício. Eu queria isso. Tá? Então você pode, rapaz, é só você se tornar um prosélito. E o que é que eu preciso fazer? Você tem que circuncidar. Ah, que coisa boa. Como é? O que é circuncidar? Como é? Tem que fazer o quê? Não, a gente vai fazer um corte. Aí ele: um corte aonde? Não, vamos lá no templo, que chega lá a gente explica. Não, mas me diga logo aqui onde é o corte. Aí, eu estou só trazendo aqui uma ideia, né? Porque os irmãos sabem onde é o corte da circuncisão. Aí Cornélio deve ter pensado: rapaz, eu estou um homem com 40 anos. Passar por um negócio desse. Rapaz, olha, eu gosto muito, mas eu não vou querer agora não. E aí, Cornélio se tornou um homem temente a Deus, que amava as coisas do Senhor, que amava a Deus e queria agradar a Deus. Não ficou à vontade para se tornar um prosélito, mas viveu a sua vida como um temente a Deus. E isso foi agradável ao Senhor. E ele teve um tratamento diferenciado, recebeu a mensagem em casa. Amados, esse comportamento de Cornélio, essa devoção pelo Senhor, esse amor ao Senhor, mesmo com a limitação do conhecimento que ele tinha no momento, ele ainda não conhecia Jesus Cristo, ele conhecia Deus conforme as pessoas conheciam. Ele foi conhecer Jesus Cristo quando Pedro chegou lá, que falou o evangelho para ele. Mas olhe, aconteceu na casa de Cornélio, por conta dessa devoção, desse amor ao Senhor, e isso era manifestado na sua prática também pelo bem. A Bíblia diz que quando Pedro chegou lá, que começou a falar de Jesus para eles, mas ele tinha tanta expectativa por Deus, tanta devoção pelo Senhor, que a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre todos, e eles foram cheios do Espírito Santo, e falaram em línguas. Você sabia que o que aconteceu na casa de Cornélio, se não me falha a memória, não aconteceu em nenhum outro canto? Porque as outras pessoas que receberam o revestimento de poder
Batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, elas fizeram mediante imposição de mãos. Pedro, Paulo, chegavam nas pessoas, impondo as mãos, e elas recebiam o revestimento de poder. Mas lá na casa de Cornélio, nem deu tempo de impor as mãos. Quando Pedro disse, olha, Jesus que foi, aí veio a Bíblia e o Espírito Santo caiu sobre eles, uma expressão de dizer que chegou de uma forma que ninguém estava esperando, e não deu tempo de terminar a mensagem, não. Eu tenho impressão mais que aquela vontade, aquele desejo de conhecer Deus, ativou o Espírito Santo a partir de dentro deles. Nem deu tempo de impor as mãos. Já foi de imediato. O Espírito Santo percebeu a vontade. Sabe, amados, se nós amarmos o Senhor, e isso for demonstrado na prática do bem, no sensibilizar, no de alguma maneira transparecer esse ser participante da natureza divina, amados, coisas extraordinárias de Deus vão estar acontecendo. Certamente o Espírito Santo não cairá mais, né? Porque ele já veio. Eu falo cair, os irmãos entendem essa expressão como acontecia lá em Atos, né? Não precisa vir mais assim dessa maneira, mas coisas extraordinárias de Deus, amados, elas irão acontecer. Nos nossos negócios, na nossa casa, na nossa renda, nos nossos serviços. Nós temos, amados, o poder de adquirir riquezas. Hoje nós podemos sonhar, nós podemos começar alguma coisa, que Deus tem o maior prazer em ser o nosso primeiro sócio, né? O maior patrocinador está ali no nosso negócio. Quem é de estudo, vá-se embora nos estudos. Avance, vá para frente. Porque haverá sempre uma graça para um fim proveitoso. Quem é de trabalho, trabalhe. Porque às vezes a gente não teve a oportunidade de avançar nos estudos, mas nem por isso a gente vai mendigar o pão. Porque a nossa provisão nem está no estudo, nem está no trabalho. A nossa provisão está no Senhor. E se Ele percebe que a gente tem essa boa vontade, essa disposição de trabalhar, amados, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Em outro momento, posso compartilhar isso, mas eu quero que você guarde isso no seu coração. Se você tem uma ideia. Hoje eu estou vivendo uma experiência muito boa, uma ideia que me veio, e pela graça de Deus a coisa está dando certo. Eu fico tão feliz, amados, quando eu vejo que está frutificando, que aquilo está alcançando as pessoas, que as pessoas estão fazendo uso dos meus serviços. Amados, isso é tão gostoso. Eu estou muito satisfeito com isso. Nossa provisão vem do Senhor. Ele é quem nos sustenta. Ele é quem é aquele que abre as portas. Qual é a sua ideia? Todos os irmãos aqui, amados, sabem fazer alguma coisa. Então, em nome de Jesus, não deixa o negócio lá engavetado. Começa a colocar alguma coisa em prática. Se você se sente inibido, fala com alguém que pode te dar uma força nesse assunto, né? Às vezes, mas até uma pressão, né, faz a gente começar a dar iniciativa no trabalho, né? Porque a gente fica lá, rapaz, a ideia é boa, mas você não coloca em prática, porque o bujão está cheio, tem a feira, está tudo ali, mas aí, amados, quando o negócio começa a apertar, e quando você tem notícia de que alguém está querendo, sem nem saber que você tinha essa ideia, alguém já está querendo fazer essa ideia também, aí rapaz, sabe uma coisa, peraí, eu vou começar logo. Então você começa a colocar em prática, vai dando os primeiros passos. Se é uma coisa que você tem para oferecer, diga, Deus, para eu não ter a primeira experiência frustrada, me mostra uma pessoa para eu ser o primeiro a oferecer esse produto, e aí Deus vai te dar uma pessoa, olha, ofereça a fulano.
Aí você vai lá mesmo inibido, olha, eu queria, né, um pouco acanhado, porque você está oferecendo uma coisa e ainda não... Mas você mostra, a pessoa, pela graça de Deus, gosta do seu trabalho, se agrada, patrocina, compra o primeiro, você já volta para casa com R$10, olha, rapaz, pronto, já sei como é que eu vou ganhar dinheiro. Coloca aquilo em prática. Eu não sei se é verdade, me perdoe se eu estiver enganado, mas dizem que uma das maiores empresas de chocolate, né, que atua no Brasil, começou com a mulher em casa fazendo a panelada de chocolate. E hoje uma das melhores empresas do país. Chegou muito tempo atrás, uns 20 anos atrás, não lembro agora, 15, 20 anos. Aí você pergunta, irmão, tem mais de 20? Tem, irmão, eu tenho mais de 20 anos, uma coisinha. Mas se dizia o seguinte, que chegaria um tempo em que não haveria mais emprego público, tipo prefeitura, estado, por uma questão de automação e por uma outra série de coisas, não haveria mais empregos públicos. Então as pessoas iriam viver daquilo que sabem fazer, da sua habilidade natural, do seu dom, do seu talento, da sua prestação de serviço, que é uma coisa que só você tem, com a sua característica, com o seu detalhe. E eu digo a todos, irmãos, que esse tempo já chegou. Você sabia, se alguém diz, eita, eu queria tanto arrumar um emprego, eu não se ofenda com o que eu vou dizer. Quem trabalha, trabalha. E quem não trabalha, não trabalha. Vocês entendem isso? Quem trabalha, trabalha. E quem não trabalha, não trabalha. Olhe, hoje nenhuma empresa tem condição de sustentar um funcionário que ele não pague seu próprio salário. Nenhuma empresa hoje consegue fazer isso. Não, esse funcionário aqui, não, eu estou pagando só para ele ficar aí. Nenhuma empresa tem. Quando a coisa começa a apertar, ela vai despistando. Esse aqui sai, esse aqui sai, esse aqui sai. Só fica os que eu não posso dispensar. Pois em nome de Jesus, nós precisamos ser esses funcionários, se é que trabalhamos para alguém, aquele que não pode ser dispensado. Porque o nosso trabalho é bom, nós somos produtivos, nós correspondemos o investimento. Amém? Para pessoas assim, amados, não falta trabalho de jeito nenhum. Mas quem não trabalha, não trabalha, não tem como ficar. Tem empresas aí procurando pessoas para trabalhar e não acha. Você acredita nisso? Tem locais, rapaz, procurando gente para trabalhar e não acha. Porque ela precisa de um funcionário que corresponda ao que ela quer. O expediente termina de 5 horas. Quando é 4 horas, ele está sentado lá naquelas cadeiras azul que tem na repartição. E o patrão pergunta, o que está fazendo aí? Ele diz, eu estou esperando dar 5 para eu ir embora. Não vai dar certo, mas quem trabalha, trabalha. Nunca fica desempregado. Começa tudo, olha, quer quanto para vir trabalhar aqui no meu? Mas quem não trabalha, não trabalha. Então, amados, em nome de Jesus, guarde essa palavra no coração. Sabe que Deus é o maior interessado em você, em lhe promover, em abençoar os seus caminhos, em você brilhar, em você desenvolver uma carreira maravilhosa e tornar você um abençoador de vidas. A sua ideia vai promover outras pessoas. Você será um solucionador de problemas. Ainda que você passe alguma situação difícil, pode saber disso. Lembra daquele pedreiro que disse, se eu perder tudo, mas se eu ficar com minha colher de pedreiro, eu me levanto de novo. Pois saiba nessa noite, guarda isso no coração. Se você chegar a um ponto, rapaz, eu perdi tudo. Deus é melhor do que uma colher de pedreiro. E você, com Ele, começa tudo de novo. Ergue, se levanta e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém?